Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birachede, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Alô, queridos e-powers. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu estou de volta depois de um período sem voz. Fez falta. Não foi isso que você disse na real. Não tá lá gravado a gente dizendo. Tá gravado, escrito no grupo. Hoje não temos a presença de Rodrigo Saturnino Braga e tem outros compromissos. Em compensação, temos um ilustre convidado chamado Carlos Eli de Almeida, que é conhecido, notório crítico e repórter do jornal O Globo. E eu vou dizer uma coisa que ele vai ficar bem irritado, que eu acho que ele acabou sendo uma das maiores autoridades em festivais no Brasil. O cara não para de estar toda hora num festival diferente. Então, se alguém tem lugar de fala sobre festival, essa pessoa que está aqui na minha frente fazendo cara feia. Então, eu vou... Ele está acabando de chegar de Cannes, está meio virado ainda, porque pegou um voo diurno ontem, domingo, e chegou domingo mesmo, no Rio, e veio atender nosso chamado, que já era para ter acontecido antes do festival, para falar de vários festivais. Mas como o Cannes está quentinho ainda, ele acabou de chegar de lá, a gente vai começar por aí. A gente não vai ter número de bilheterias, porque o Rodrigo não está aqui hoje. Mas, olá, Carlos Eli de Almeida. Olá. Depois de tanto tempo, né? Estamos nos vendo para essa armadilha que eu armei para você. Palavra bem escolhida. Bom, eu vou começar com uma pergunta um pouco genérica, assim, grande, né? Que é o que o festival desse ano tem de diferente dos últimos anos. Eu me lembro, só fazendo um adendo, que eu fiquei bem favoravelmente chocado com a escolha, acho que de 2 festivais atrás, que era Titane. Adorei aquele filme, não sei se você gosta. Eu acho um filme de uma ousadia absurda, assim. E o que é esse filme que ganhou em comparação com a escolha daquele ano? Faz uma comparação dos últimos 3 anos com esse desse ano. O que aconteceu de novo ou de mais do mesmo? Fica uma comparação entre os 2 vencedores? Ou não. Entre o bloco, entre o festival em geral, o material apresentado no festival, a tendência desse festival, para onde que ele foi e os últimos que você cobriu, assim, os últimos poucos, para a gente não ir muito lá para trás. Bom, os últimos 4 anos foram problemáticos, né? Os primeiros 2, em 2000 não houve uma seleção, uma espécie de homenagem, na verdade eles só fizeram uma seleção de filmes, não houve um festival físico em momento algum, eles só fizeram uma seleção oficial dos filmes que eles gostariam de ter exibido naquele ano, em 2020, sem distinção de seleção de competição, CTRH, só fizeram uma seleção de uns 30 filmes só para não passar em branco aquele ano. Voltaram em 2021, ainda sobre a pandemia, num momento de muita restrição, a China inteira não foi, não teve filme chinês, não teve filme de vários países, em função até da situação sanitária naquele momento.
o que limitou bastante, não só a quantidade de filmes, a produção também, porque pouca coisa se produziu entre 20 e 21. E você estava lá de máscara? Não estava, porque ainda exigia, em maio de 21, ainda exigiam 14 dias de quarentena para entrar na França. Incrivelmente, aquela exigência caiu no último dia do festival, no sábado de premiação, e eu fiquei xingando o governo francês durante várias semanas por causa daquilo. Bom, então aquela seleção, a seleção daquele ano sofreu um pouco em consequência de todas essas restrições, provavelmente. Eu tinha, não sei exatamente o que tinha produzido nos últimos 12 meses anteriores, mas foi possível fazer. E não sei como o Titanic chegou àquele prêmio, porque foi muito. A reação depois foi muito dividida. Tem gente que detesta. É um filme muito divisivo, né? A mulher, pessoal, para quem não viu, para quem não sabe, a mulher tem um filho com um carro. E toda a relação dela dos personagens são com um carro. Muita gente se lembrou do filme do Cronenberg. Isso. Dos anos 90, o Crash. Eram pessoas que se relacionavam... Crush ou Crash? Crash. Se relacionavam com o carro, fisicamente, faziam sexo. As pessoas se machucavam participavam de acidentes, provocavam acidentes. Tinha uma mulher, uma das personagens que usava perna mecânica em função de um acidente provocado. E as pessoas tinham desejo em relação àquilo, né? Agora, o Titanic, para mim, chamou atenção porque é muito difícil de fazer. Uma coisa tão estapafúrdia como aquela, e ele dramaturgicamente ele é com eles. Mas o Titanic é de outro ano. Eu estou falando assim, achei ousado, mas eu não sei. Agora você está explicando um contexto onde o Titanic chegou ali. E esse ano, os vencedores, os premiados, para onde que aponta a tendência? Ainda temos o ano anterior. Sim. 21 foi complicado, foi o festival que foi possível. 21 já tínhamos uma certa abertura, já havia uma produção maior. Em 21 não tivemos filmes americanos em Cannes, nem grandes produções, tinha pouca. Eu não me lembro nem se tinha filmes independentes americanos em competição, mas em função de toda a paralisação. Em 21 já tínhamos grandes coisas, tivemos até o filme do Tom Cruise. Tom Cruise. Que estava lá. Carlos, ele já sabe da Ele nossa... já sabe que Tom Cruise nunca falta. Né? Ele já sabe das suas vergonhas, né? Que era uma forma de trazer, de alguma forma, aquele esplendor do Festival de Cannes, que durante 2 anos estava ali estagnado, não teve um ano, o outro foi meio capenga, estava lá para brilhar, e conseguiram realmente levantar o festival. Foi o filme-evento do ano. Esse ano é praticamente assim, é a volta ao normal. Tanto é que na época do anúncio da seleção oficial, juntaram a presidente do festival, que é uma mulher, recém-apontada, ela foi apontada ano passado, e assumiu realmente esse ano. E o diretor artístico, que é o curador do festival, anunciaram, na época do anúncio, eles avisaram, voltamos ao cinema, os produtores estão contentes com a volta do público ao cinema, eles querem que o público volte ao cinema, esse marca a volta de Cannes à presença física. E a seleção foi fantástica. No papel parecia fantástica. Aliás, muitas seleções no passado pareciam maravilhosas, viu nomes envolvidos e ficava, poxa, que maravilha. No final se arrependia, porque havia muitas coisas frustrantes. Esse ano parecia ser fantástico. Tinha lá os títulos hollywoodianos para dar brilho ao tapete vermelho. Tinha Scorsese voltando com o primeiro filme em anos, trabalhando com Leonardo DiCaprio. Ele falou de propósito. Robert De Niro, também outro colaborador antigo. Um filme muito aguardado sobre uma história inédita, recém-descoberta, que é sensacional, sobre a cultura... a cultura extermínio indígena. Que foi uma forma de apagamento dessa cultura, que ninguém sabia. Foi um escritor, um jornalista, na verdade, que investigou os arquivos do FBI, levantou toda essa história, fez um livro
publicou em 2017 e o Scorsese fez um filme a partir desse livro. Ele está falando do filme Killers of the Flower Moon, que eu não sei qual vai ser o título em português. Talvez nem tenha, mas ainda é cedo, porque o filme acho que só entra em novembro, eu acho. Tem esses 3 filmes e tinha toda uma seleção de veteranos, de velhos conhecidos do festival que estavam voltando. Koreeda tinha lançado um filme ano passado e já estava com um filme novo agora. Ken Loach, que vivia meio dizendo que não ia fazer mais filmes, talvez não fizesse mais, estava com um filme novo. Wim Wenders estava com 2 filmes, um documentário fora de competição e um concorrendo. Quem mais? Almodóvar estava com um novo curta-metragem, o primeiro western, o primeiro filme dele é falado totalmente em língua estrangeira. Com o ator do momento, Pedro Pascal. Sim. Sim, e Ethan Hawke. E o primeiro western dele, que ele diz que é inspirado em vários westerns, que eu não sabia nem que ele era um estudioso do western, ele tem vários filmes de western. Começaram a falar a resposta a Brokeback Mountain. Que resposta é essa? Eu li isso também. Precisava de resposta? Para que resposta? É só para gerar buzz. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa que eu tinha falado, que eu tinha pensado assim, mas para você contestar... Para mim, o filme desabou quando eu soube que era uma peça publicitária da Yves Saint Laurent. Não é exatamente uma peça, porque ninguém... É apenas o figurinista. Qual é a relação da Yves Saint Laurent? Explica a relação da Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent faz figurino de vários filmes. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar a casa fornecendo... Mas o que eu estou me referindo, assim, eu li, não sei aonde, não sei se na Folha. Você conhece o jornalista? Mas assim, a Yves Saint Laurent tem diretores que têm a ver com sua marca. E ela está patrocinando filmes com diretores que traduzem essa marca. Pedro Almodóvar é um deles, não sei quem mais é o Será outro. um release mal escrito e que tirou um pouco da... Aí o filme desmoronou para mim. Assim, Mas quem sabe ele tenha uma relação com a casa. Filmes deles tenham sido feitos por outro, não só Yves Saint Laurent, por outra casa qualquer. Chanel também produz, perdão, já forneceu figurino para outros filmes. Até os filmes sobre Chanel. Tá, então, que tal o filme? No sentido do figurino? Não. Não, você vai acho que esse silêncio disse muita coisa. Disse bastante. Esse silêncio respondeu. Não, você vai responder sim. Que tal o filme? O filme é muito interessante no que se propõe. Primeiro que ele é um filme gay, que é uma versão, é uma história gay dentro de um gênero que é absolutamente masculino e absolutamente americano. Ele conseguiu dar um novo visual, uma nova história para uma coisa que você não associa mais. Tanto é que o próprio Almodóvar cita o filme daquela diretora que ganhou o prêmio há 2 anos, que é um western também, quer dizer, o cenário de western, mas fala de... do Nomadland. Isso. Não. Aquela era sobre outra situação. A australiana que ganhou o primeiro... Sim, Jane Campion. Jane Campion. Que ganhou com o piano lá através da primeira. Power of the Dog. Exatamente. São releituras de western. Para os brasileiros, um título horroroso, O Ataque dos Cães. Não tem nada a ver. Então, é uma releitura do western, porque a gente está há décadas assistindo o mesmo tipo de western. Homem matando homem. Só falta o americano voltar a fazer western, porque se você olha a Jane Campion, neozelandesa, australiana, o Almodóvar espanhol. Não, teve aquela versão de 7 Homens e um Destino recentemente. Mas não é a mesma coisa. Mas não... Aí é o western clássico machão. Não, tem filme de samurai gay. Qual? Eu vi vi em Cannes. Japonês, feito pelo... eu vou ter que fazer a gente tem que ir na cola. Tem que fazer a cola. Jane Campion ainda conseguiu vir rápido. Jane Campion vem, né? Como é que é o nome dele, gente? Eu tirei uma foto do ingresso. Não, deixa elas procurarem e você vai continuar falando. Bom, a gente estava
Eu desviei você para o filme gay e faroeste. Não, a gente estava falando sobre a seleção desse ano, que ganhou esse brilho especial nesse momento de retorno à normalidade total, porque não havia muitas restrições mais higiênicas, sanitárias, ou o que seja, e a programação tentava espelhar isso. Todo mundo de volta. O estúdio mandando filme para a seleção. Porque havia uma restrição, e a diretora, a presidente do festival, a nova presidente, Takeshi Kitano. A nova presidente do festival é uma mulher, e ela é uma mulher executiva. Ela trabalhava em estúdios, ela é uma alemã, então ela é representante no mercado. Então acho que isso também vai mexer um pouco com o festival daqui para frente. E, deixa eu ver, bom, tivemos a seleção para brilhar, e tivemos também a seleção que é de cinema, o cinema de verdade, que é o cinema que Cannes sempre se propôs a divulgar, que é o filme do Ken Loach, do Koreeda, Wim Wenders, da vencedora também, Marco Bellocchio, Nanni Moretti voltando também. E da vencedora também, como é que é o nome dela? Justine Triet. Ela já tinha apresentado no filme há uns 2 anos lá, um outro filme. E tinha 6 filmes de diretoras, 6 ou 7, na verdade, que era representava 1/3 do programa. A coisa tinha filmes de estreantes também, não tinha só veteranos. Tinha um brasileiro, tinha Karim Ainuz, dirigindo uma produção britânica. Tinha uma produção britânica, ele é apenas brasileiro, mas ele não ganharia a palma, quem ganharia o produtor do filme. E a seleção aparentemente estava deliciosa, assim, todo mundo curioso para ver, uma das melhores dos últimos anos. Faltava descobrir se o que está no papel era deslumbrante. Isso mesmo. Se cumpria esse papel. E na verdade, sim. Os 5 premiados na cerimônia de ontem, isso na minha visão, todos eram assim, eram os melhores. Eu só mudaria a ordem dos prêmios. Faz a sua lista, então, comparando com a lista. O que você mudaria? Eu daria o prêmio principal, a palma, para o The Zone of Interest, que é do Jonathan Glazer. E para o filme da Justine eu daria pelo menos ou o prêmio de roteiro ou de atriz, porque a atriz é a Sandra Hüller, aquela que ficou famosa com Ed. Gente, é uma comédia. Tony Erdmann. Tony Erdmann, exatamente, que ela é ótima. E ela está em 2 filmes. Ela está no Zone of Interest e está no filme da Justine. Ela é sensacional. Ela é sensacional nos 2. Então, seria muito justo dar o prêmio para ela. Que é um filme bom, na verdade. Mas o filme do Jonathan é inacreditavelmente diferente de todos os outros. Porque todos os outros estavam trabalhando no mesmo... No seu terreno de sempre. O Koreeda é o filme de família, mas colocando assim elementos mais bizarros, mais atuais sobre bullying, problemas educacionais do sistema educacional, problemas de família, falta de assistência familiar, bullying, rede social, tudo no mesmo, homofobia, tudo mesmo no mesmo filme. Só que ele chegou 1 ano atrasado porque o filme, o Close, mais ou menos fazia a mesma coisa, um pouco mais simples. O dele é muito mais complexo, muito mais interessante, porque ele apresenta o ponto de vista sobre os mesmos episódios das 4 ou 5 personagens, que torna tudo mais interessante. Então, acho que ele varia o roteiro, pelo menos. O Close, só para lembrar para o público, também é um filme que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro pela Bélgica, né? Isso. Esse último Oscar. Então, todos os 5 eram assim, os mais aplaudidos, sem contar a minutagem da gala. Estou falando entre a imprensa, as discussões da imprensa, todo mundo falava muito bem desses 5. Eu só mudaria um pouquinho essa ordem de premiação. Eu queria botar o Fios na conversa, porque esses assuntos todos que o Eli falou, você acha que apontam para alguma tendência de temas que você vem observando, Fios, no mercado internacional? Eu acho que sim. Eu acho que são temas que já estão explícitos, que a gente já falou bastante no Oscar, né? Esses são temas
de diversidade e que estão aí fazendo parte da vida da sociedade, que naturalmente precisam estar espelhados no entretenimento, no cinema, nas séries. Então, sim, super. Mas você vê alguma dificuldade assim de produção para esses temas, apesar de num certo plano eles estarem assim numa superestrutura assim, eles são o tema que todo mundo quer, mas na hora do vamos ver, do dinheiro, o que acontece? Cara, isso vai depender, né? Assim, existem também muito falatório, assim, no sentido do argumento, mas na hora do vamos ver, normalmente tende-se para decisões pessoais. Muitas das vezes, quem está do outro lado da cadeira, né? Às vezes essa decisão vai para 2, 3 escalas de decisão, que se as pessoas não forem essencialmente com olhar de mercado e sim com suas questões pessoais, possivelmente não passam. Apesar de que no discurso diz uma coisa, né? A gente vê isso sendo muito aplicado no dia a dia, né? Fala-se uma coisa quando você vai de fato apresentar um projeto que vai na linha do discurso, e ele não é atendido por uma necessidade, entre aspas, conservadora de atender determinadas linhas de mercado. A solução, muitas das vezes, é incluir esses subtemas dentro de gêneros aceitáveis no mercado, coisa que a novela já vem fazendo há bastante tempo. Mas, de fato, você ter uma série, um filme que fale de determinado tema de uma forma direta é um risco que só alguns tomam. Ana, no Brasil, você acha que é mais complicado ainda? Assim, na hora a gente fala muito... A gente tem a experiência de... Eu acho que quando você vai diretamente ao tema é um pouco mais complicado. Você trazer o tema para dentro de um gênero já consagrado, né? Ok, vamos contar uma história e dentro dessa história eu abordo ali, de alguma forma, numa trama paralela, temas mais sensíveis, mas eu acho que sim, é um risco que o mercado não necessariamente está a fim de correr. Vou dar um exemplo de uma novela toda completamente pró todas as políticas identitárias e tudo, em que já teve 3 beijos gays cortados. Vai na fé. Novela das 7, né? Eu acho que tem uma coisa assim também, que aí o Fios vai a gente que da Ianinha também, que a gente já trabalhou muito com esse do mercado, quando você vai para uma programação, tem a diferença. No canal linear, você tem que contextualizar aquele conteúdo em tudo que você está colocando. Então, você não pode simplesmente jogar um tema nichado numa faixa. E, geralmente, as faixas horárias são destinadas algumas mais para uns testes, alguma coisa assim, que aí quanto mais tarde você tem um pouco mais de liberdade, porque você também tem restrições, às vezes até legais mesmo, do que você pode exibir em determinados horários. Mas, além disso tudo, é um contexto de encaixar. Então, se você está numa linha toda conservadora, de repente você joga uma coisa que é totalmente diferente, ela vai desafinar, ela não vai encontrar nem o nicho e vai afastar quem está ali. Então, é uma matemática, para quem está fazendo essa programação, muito difícil. E aí, muitas vezes, tem, sim, o gosto pessoal, sempre leva a isso, mas você se baseia em algoritmos ou em números que acabam te levando para uma coisa mais conservadora, muitas vezes, porque o conservador é que ele tem esse um alcance... Por que o algoritmo é tão conservador, né? O algoritmo é racista, é homofóbico... Ele não é conservador, ele é comercial. Não, ele se alimenta do conflito. Se você contesta alguma coisa ou concorda, ele gosta que aquilo aumente, aquilo que seja alimentado. Quanto mais você responde a uma determinado post ou observação, ele vai querer ampliar aquilo, que é daquilo que ele vive. Exatamente, é o engajamento. Ele vive engajamento. E no caso, assim, a diferença é que no linear você tinha essa limitação. Por um determinado momento, quando veio o digital e a plataforma, teve essa sensação de liberdade. Meu conteúdo vai estar lá, ele vai encontrar o público e está tudo oferecido, beleza.
Essas fusões que estão tendo aí no mercado, quer dizer, os canais que eram várias plataformas, estão tudo virando uma coisa virando só. uma só. E aquilo que a gente até voltou a conversar, está parecendo muito que a gente está voltando para a fórmula da TV aberta. Isso. Da grade. Isso tira aquela coisa. Aparentemente, eu estou falando de um termômetro de sensação do que eu estou vendo. A gente já oferece, já não está tendo aquela absorção que você tinha. Ó, chegou uma plataforma X, eu posso levar lá, ela vai botar lá o que ela achar legal e vai investir. E estão começando também a buscar, teve view, não teve view, quer dizer, quando você começa a botar isso em número, tira muito desse momento de investir. E no Brasil a gente tem essa questão, né? A gente sabe que o acesso à TV fechada, à plataforma, ela fica aqui muito no eixo, né? O resto do Brasil assiste TV aberta. Mas não vamos dar a sensação para o Carlos Eli que ele se livrou da cruz dele. Não, vamos voltar ao assunto. Eu quero voltar Demorando. perguntando a ele, e o Brasil no festival, como foi? Tivemos lá um prêmio no Sertão Rogar, né? Mas eu quero que você fale, como é que, dos filmes que concorriam a alguma coisa, ou de alguma presença brasileira, que tinha alguma presença brasileira, como é que se saíram? Bom, o filme... Começa pelo Carim, que não é um filme brasileiro, mas tinha ele. Sim. Como é que é esse filme? Fala pra gente. É um drama de época, que na verdade é até estranho escolherem um brasileiro para fazer um drama de época de uma cultura completamente diferente. E um brasileiro com aquele cinema tão particular. Né? Não, mas o que ajudou foi exatamente o Vida Invisível, que deu uma certa projeção. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio internacional, o principal prêmio do Sertão Rogar. Aquilo ajudou bastante, deu uma visibilidade grande, tanto é que foi... acho que a proposta para fazer o Firebrand foi logo no início de 2020, quando tudo fechou. Acho que a negociação começou ali porque eu acho que era a diretora de fotografia do filme dele que sugeriu para uma outra produtora. E o nome dele acabou circulando e as pessoas eles acabaram fazendo contato, ninguém estava se vendo mais, então era Zoom, conversa, não sei o quê, e acabou fechando com ele. Até porque ele era um bom diretor de histórias, de retratos femininos, a maior parte dos filmes dele. A Sueli é um bom retrato, a Vida Invisível também é um bom retrato de mulheres. Madame Satã, que é o primeiro filme dele. Então, acho que foi meio óbvio, digamos assim. De Brasil só tem ele, de diretor. De Brasil só tem ele. Nesse filme, né? Só. Ele diz que tem uma coisa brasileira que acho que é o gestual, o contato, o físico dos personagens. Só. A estrela do filme é Jude Law, né? Não, a Alicia Vikander. É a Alicia. O Jude Law ganha espaço porque ele faz um rei bem mais, digamos assim, expansivo, agressivo às vezes. Que é o Henrique VIII. Que é o Henrique VIII. E ela é uma mulher no século XVI, como toda mulher reprimida, mas ela tem um espírito revolucionário. Ela não é uma mulher qualquer. Ela não foi uma rainha qualquer, na verdade. Ela foi a primeira rainha a escrever livros. Ela escrevia livros e chegou a publicar depois. E outra coisa, ela era reformista dentro de um casamento católico, né? Não, era protestante. Já era protestante. Porque já tinha rompido. A gente até comentou um pouquinho sobre, imaginando que seria o Firebrand no episódio passado, já antecipando que você viria, e eu já tirando só para fazer quem tiver olhado lá, tem algumas coisas que o Carlos vai explicar pra gente que não tinha, que não vai ter lá. Mas assim, por exemplo, Firebrand quer dizer... O termo que a gente achava que era marcada pelo fogo, né? Não é o termo de ativista, né? É o termo que se usa para quem é ativista, porque é a Catherine Parr e é também uma personagem que vai estar coadjuvante lá que mexe. Mas na realidade o que a gente falou e que tem só, e eu vou devolver porque eu quero saber mais do filme, é que o contexto que ficou na Inglaterra com essa mudança religiosa, que o Henrique VIII era católico, para casar com a Ana Bolena, rompeu com a Igreja Católica. Então, todo mundo virou protestante, mas havia uma convivência entre católicos e protestantes muito tensa que estava na França também, que era a história também da Catarina de Médici, logo depois que
um período mais ou menos, aí teve a história da Rainha Margot, era mais ou menos nessa mesma época. E ele, então ela era muito difícil, porque ele era protestante, todo mundo oficialmente protestante, mas ainda tinha algumas coisas católicas que eram respeitadas, então você tinha na corte um movimento muito forte de católicos querendo trazer isso de volta. A Catherine Parr, era um equilíbrio muito tênue entre o que ela podia fazer da religião dela abertamente e não confrontar os católicos que eram tão importantes ali na política da corte. Ela financiou esse movimento com a ajuda dessa amiga de infância, que acabou na fogueira. Bom, e o filme que a gente ganhou um prêmiozinho lá? Deixa eu lembrar qual. Saint-Regard. A Flor do Buriti, não é isso? Isso. Sim, é um prêmio. Todo ano o júri do Saint-Regard, ele tem o direito a criar um prêmio extra, se for o caso, se achar necessário, porque tem um número fixo de prêmios, são 2 ou 3 de filme, segundo prêmio, e para eles deram, eu acho que um prêmio muito legal para o filme, inclusive, que foi um prêmio de elenco. Eles chamam de ensemble, como se fosse conjunto, mas deram para o elenco, porque o filme é formado só, basicamente, por indígenas. Não atores. Não atores. Eles funcionaram como atores, trabalhavam como atores, mas não são atores profissionais. São indígenas da etnia Krao. Que é a história deles, é a história desse conflito de terras, de brancos querendo extrair, roubar animais para vender, animais silvestres e fazendeiros querendo se apropriar das terras deles, das lutas, porque uma parte deles, dos Kraus, vão a Brasília, são politicamente envolvidos, mas o filme é basicamente isso, 90% é Krau, e deram um prêmio para esse povo, né? Uma forma de eu acho que não só de premiar o filme, mas de premiar a luta Qual foi a minutagem de aplauso? Não estava lá para cronometrar. mas alguém cronometrou. Não sei quem inventou essa história de cronometrar e qualificar os filmes de acordo pela minutagem de palmas. É horrível. Bom, a gente tinha mais agora. Não, é que a gente tinha conversado um pouquinho antes para a gente entender a importância desses festivais, assim, em geral, para o mercado, não só o mercado, para nós consumidores de filme, assim, qual é mais ou menos o perfil, porque a gente meio que toda hora escuta a impressão, muitas vezes, que as pessoas possam ter é que tenham vários festivais e qual é qual. Então, a gente estava aqui conversando dos que ainda têm prestígio, que têm história e onde eles estão tendo maior influência. Então, a gente, por exemplo, a gente fala, abre o ano, você tem alguns menores, mas abre ano tem Berlim. Aí você passa agora, tem Cannes, que é o... No início do ano tem Sundance também. Isso. E tem Veneza, que está mais próximo um pouquinho. Que, na verdade, como você disse, é o que abre a temporada. Que abre a temporada. Na verdade, os americanos também querem tirar isso um pouco, porque eles têm Toronto. Toronto é logo depois... Início de agosto. Logo depois. A segunda semana de Veneza começa o de Toronto. Lá no finalzinho de Veneza. Mas há uma distinção entre esses dois, porque Veneza tem uma curadoria de filmes, tem alguém fazendo uma seleção de filmes ao longo de uma safra que pode ter 3.000 inscritos. Toronto é mais voltado para o mercado americano. Eles estão ali como plataforma dos filmes que vão estrear nos cinemas americanos nos próximos 6 meses até a temporada do Oscar. Não há uma curadoria de técnica. Mas não tem filme europeu em Toronto? Poucos tem. Mas são filmes que vão para lá de alguma maneira. Mas o mercado central é americano. Então, basicamente, é americano. E nisso aí, qual a importância do Sundance hoje, assim, no mercado? Ele perdeu um pouco, mas ele funciona ainda para um mercado americano especificamente. Eles têm uma competição de filme de cinema internacional que viaja pouco, quer dizer, os ganhadores viajam pouco, alguns conseguem emplacar um lugar nos festivais. Logo a seguir, Berlim, de vez em quando, põe 2 ou 3, mas não tem mais aquele impacto que tinha nos anos 90. Eu lembro que nos anos 90 a gente ia até cobrir o Festival do Sundance. Ficou um pouco mais limitado. E tinha muita gente na época tinha muita gente de TV que fazia filme e que concorria em Sundance.
E agora tinha mesmo essa coisa do filme independente, de É, você trazer novidade. Sundance tinha uma essa- força muito grande o filme É. independente dos anos 90. Mas qual desses festivais aí você vê uma produção mais independente e menos comercial? Isso não tem mais. Tem, Berlim? Berlim tem um perfil. Cada festival tem um perfil diferente do outro. O perfil é melhor. Define esses perfis. Berlim assim. sempre foi conhecido como um festival politizado, mais politizado. Berlim sempre foi conhecido como um festival mais politizado pelos temas, pelos diretores que convoca. Até porque ele nasceu mais ou menos dessa forma. Foi criado nos anos 50, ainda na época que as duas Alemanhas eram divididas, para poder atrair o cinema ocidental para dentro da Alemanha. Da Alemanha Era uma Oriental. era uma forma de meio que unificar a Alemanha ou trazer o Ocidente para perto da Alemanha oriental. E foi um nascimento assim, vamos unificar não, trazer o olhar de fora para dentro da Alemanha. Veneza nasceu. O nascimento de Veneza é incrivelmente. Ele nasceu como um festival promovido pelo governo fascista, Mussolini, coisa e tal. Eles queriam promover o estilo de vida deles, a política deles, o cinema deles. Era meio um festival de propaganda do estilo de vida deles. E com a guerra foi interrompido com a Segunda Guerra, voltou nos anos 40. E isso estimulou o nascimento do Festival de Cannes, que era justamente fazer o oposto. Um festival mais aberto para o internacional, mais democrático. Qual é o mais velho de todos? É o Veneza, porque começou em 32, mas foi interrompido por causa da guerra, e depois, com a guerra, também demorou a retornar por causa dos anos de declínio financeiro, né? Não tinha como se sustentar por muito tempo. Veneza é praticamente um combo, né? Porque a Bienal de Arte de Veneza também é de uma importância fundamental, mais do que todas, do que a Bienal de Lyon, até do que a Documenta de Kassel, que hoje eu nem sei o tamanho dela, mas também teve agora alguém brasileiro que ganhou uma Bienal de Arquitetura em Veneza. Sim. Então tem muita coisa de Bienal e de festival em Veneza. É a mesma organização que financia os dois. Ela nasceu para financiar o Festival de Cinema e a Bienal de Arquitetura por isso que se chama La Biennale. E dentro deles tem o Departamento de Cinema e o Departamento de Artes Plásticas. Eu me lembro que tinha um festival de cinema americano em Deauville, lembra? Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Porque ninguém mais fala disso, né? E porque coincide com o de Veneza. Tá. E é basicamente americano, é só filme americano. E é esse problema a imprensa inteira internacional está cobrindo Veneza e tem um festival em Deauville falando. Aliás, geralmente os filmes americanos que estão em Veneza acabam indo para lá, porque mais ou menos perto. E sendo que nos últimos festivais de Veneza acertaram o Oscar, né? Sim, foi sim. o Power of the Dog, foi a Jane Campion ganhou, depois a Tar, Cate Blanchett ganhou. Antes disso, se eu não me engano, o Nomadland também ganhou. Não sei ganhou. Então eles ficam um pouco mais próximos e traz esse ar mais arte e independência assim, para o Oscar. É uma boa mistura, porque o atual, na verdade, diretor do festival, diretor artístico, Alberto Barbera, ele meio que incrementou, ele transformou em uma política. Vamos misturar um pouco, botar um pouco de Hollywood, botar um pouco de cinema de arte, e criou isso, que eu acho uma coisa fabulosa. Você mistura os dois, um atrai, dá visibilidade para o outro. Se você tivesse que fazer um horroroso ranking de importância de qual é mais influente, ainda é Cannes, é isso? Influente em quê? Influente no mercado. Assim, a chancela do festival, ela sei lá, para o mercado, para o público, quando vê Festival de Cannes, qual influencia mais o gosto e a... Fica mais perto do microfone. Sua voz vai embora. Qual influencia mais o gosto do público? O que influencia mais o gosto do público é o filme, nem depende do festival. Se ele ganha algum prêmio, isso influencia um pouco. Agora,
o festival também tem umas coisas bem específicas. O de Cannes não é um festival para público. Não há sessão para público, para pagante. Você vê, é ridículo. É sempre cheio, as ruas sempre cheias de turistas, e tem sempre alguém com uma plaquinha pedindo um ingresso para aquele filme. É incrível isso. Eu não sei quem dá, porque também não é tão sei, difícil conseguir um. E fica todo mundo, me dá um convite. Só tem ingresso ou para o mercado, para a gente do mercado, ou para a imprensa. São sessões assim, cheias, lotadas. E tem o seguinte, você que é do mercado, você tem uma pontuação também para conseguir ingresso. Existem sessões que só se você tiver... Porque se você retira o ingresso e por algum motivo você não assiste, você vai para 0. Você tem que ter uma pontuação para conseguir as melhores sessões. Então, assim, não é fácil mesmo. Isso já não acontece no Festival de Gramado, né? Não vamos debochar do Festival de Gramado. Aliás, a gente podia fazer uma comparação dos festivais no Brasil. O Festival de Gramado é muito bacana. Festival de Brasília, Festival de Gramado. Já anunciou a homenageada. Quem Alice Braga. Ah, sim. Tem o Festival de Búzios também. Tem o show Búzios. Que você me obrigou a cobrir no meu aniversário. Eu te odeio até hoje. Olha como a pessoa guarda mágoa, né? Guardo. O negócio faz 20 anos, né? 30. Eu era chefe dessa pessoa. 30 anos. Tá E aí você vê como tinha uma aliança ali com sempre, Valkyria, com todo mundo ali do festival. E Vilma o Globo fez uma união, teve um compromisso ali de ter exclusividade e dar as matérias. Mas ó, tá vendo? Ficou marcado para sempre. Isso marcou a pessoa. Firebrand. Mas eu queria perguntar antes, só para não esquecer. Deixa eu só não deixar o assunto escapar do Fios, porque eu queria que ele entrasse... Mas antes, eu queria que você falasse do Tribeca depois, que a gente quer não esquecer. Tá. Fios, isso que eu perguntei para ele, eu queria passar para você. O quanto uma chancela de premiado no Festival de Cannes ou de Berlim, não sei o quê, influencia no fazer o público ir ao cinema ou acessar o filme? Qual desses festivais você acha que pesa mais? Por exemplo, no mercado que você conhece, assim. Não sei se você pode falar no mundial ou no brasileiro. Ou não tem influência nenhuma? Não, claro que tem influência. Não sei qual o tamanho dessa influência, porque essa influência vai depender do gênero, né? Mas antes de chegar no público, influencia muito a distribuição, né? Influencia muito o speech de vendas. Você já ter um filme, ou especialmente um filme que tem os lourinhos, seja esses lourinhos de festivais de todo tipo, né? Mas já tendo um louro... Mesmo que seja San Sebastián, mesmo que seja Locarno... É uma chancela, é sempre uma chancela. Ajuda. Roterdã... Ajuda porque passa por um crivo de independentes, assim, do tamanho, passa por um crivo de crítica, passa por um crivo que, de alguma forma, coloca o seu produto, coloca o seu cinema, o seu material em outra prateleira. Quem recebe para distribuir já olha com um olhar diferente. Quando vem ainda nesses de primeira linha, de Veneza, de Cannes, aí nem se fala, assim, né? Você consegue negociações, inclusive, muito melhores quando ele passa por festival. Assim como o público vai ver os filmes que são indicados para o Oscar, né? É uma orientação para o público. Esses filmes valem a pena serem vistos. Interfere no valor da licença depois. Mas eu queria, se ele conseguisse, Fios, falar se tem uma diferença de percepção do público, quando o lourinho lá em cima é Cannes, quando é Berlim, quando é Roterdã, San Sebastián, Locarno, sei lá, Sundance. Não, aí é só o Rodrigo... O Rodrigo responderia melhor. Dizer, assim, mas sincero, aí é uma opinião aqui sincera, sem olhar número, no público médio, isso não faz a menor diferença. Mas... Assim, é importante que tenha, porque assim, olhando aonde esse filme vai ser falado sobre, isso ganha uma exposição sobre o filme. Então, um filme que passou por Cannes vai ser falado fazendo aqui umas suposições, mas
grandes filmes que passam por Cannes, que tem um lourinho de Cannes, vão ser falados ou vão ser comentados nas redes de grandes artistas que sejam artistas de grande massa. Na hora que enfim, passa por influenciadores desse tipo, pode levar pessoas para o cinema, né, a partir do momento que houve ali uma menção nesse sentido. Mas olhando assim o aspecto generalista de quem está ali, um público médio do cinema, que está atrás de uma programação e não um filme que vai mudar a sua vida, eu acho que faz pouco... para esse público nem o Oscar faz diferença nenhuma, mas... Eu acho que faz pouco número, mas, de fato, você ter os lourinhos, você, teoricamente, vende melhor e é distribuído melhor, em tese, você vai ter maior... A receptividade do distribuidor é maior também, né? Ana, o que te chamou a atenção em Cannes desse lado mais pop, fofoca, Johnny Depp, ele tem mania de diminuir, né? É a fofoqueira do grupo. Ela é a Candinha do podcast. Ele adora esse nome. Não, eu tenho curiosidade. O ali, eu acho que ficou muito na personalidade. Isso é pensado, óbvio. Quando você pega, eu esqueci, May Wen, sei lá, que escolhe o Johnny Depp para fazer o rei francês, falando em francês, é porque ele é o ator. Não vou entrar nem no mérito se ele era bom ator ou não, nunca fui fã e nunca achei ele lindo, mas ele tem nome e traz notícia. Ela não escolheu ele para fazer o Henrique, olha, o Luís XV, porque o Johnny Depp é um super ator que fala francês fluentemente, entendeu? Ela fez para causar o que causou e que foi o que aconteceu e ter todo esse buzz. O próprio festival, imagino, também ter colocado para abertura por isso, para você ver que o filme meio que sumiu. Que é a história da Jeanne du Barry, que é de novo essa revisão das mulheres. Teve 7 minutos de aplauso na minutagem. Aparentemente para ele, e você fica... Então, mas essas coisas todas, assim, tem um lado de marketing. Óbvio que tem uma coisa também de orgânica ali que acontece, mas que você usa isso para promover. Porque esse é o tipo de coisa que dá clickbait. Até porque Amber estava no júri? Não. Qual era o problema de Amber? Nenhum. É que a Brie Larson... Brie Larson. Não gosta Os franceses amam Johnny Depp. Amam. Vocês precisavam ver o tapete vermelho dele. Ele saiu da limusine para... apenas sair da limusine, atravessar a rua e subir o tapete. Ele foi para o gradil, onde fica o povo esperando para ver as estrelas fotografadas. Ele ficou distribuindo autógrafo enquanto pedia um beijinho, selfie, parar para selfie. Será que tem influência de Vanessa Paradis? Provavelmente. Ele morou muito tempo por lá, né? Ele ficou casado 12 anos com ela. E morando lá. Tem uma filha com ela. Não deve aprender um pouco de francês, né? E, gente, morou lá, gente. Ele tem a cultura francesa, que na realidade, se você for olhar todas as polêmicas em relação a toda essa questão do Me Too e tudo mais, as atrizes francesas foram polêmicas em irem contra o movimento do Me Too, eles defenderem uma cultura que, principalmente nos Estados Unidos, foi detonada com tanto cancelamento dele, inclusive. Então, Woody Allen, todos esses, até Roman Polanski é defendido lá. Então, eles assim, realmente uma questão cultural muito reforçada nesse momento. E aí, só para responder a Brie Larson... Isso, eu queria que você explicasse para o público que não acompanhou. A Brie Larson, que é a nossa Capitã Marvel... Chata. Ela é muito engajada, né, com essas questões políticas e tudo mais, e ela sempre foi muito radical. Por exemplo, ela não entregou e não aplaudiu o Oscar ao Casey Affleck, que ela teve que entregar na mão dele, porque o Casey Affleck tinha sido acusado, foi comprovado, eu não sei, de assédio sexual. O que acabou com a carreira dele, fez pouca coisa. Que ele meio que sumiu ali, porque, enfim, mas ela cria umas saias justas abertamente, ela tem uma força, a força que ela não tem de bilheteria, ela tem de rede social, então... Assim, é curioso, né? Porque, quer dizer, só para lembrar, ela estava no júri, então... Ela estava no júri e ela é contra, ela não é que ela defenda necessariamente a Amber Heard, acho que ela não é nem amiga, ela não aceita o fato dele ter sido porque ele foi acusado
Não no caso da... Não, teve no caso da Amber Heard, que ela acusou ele de estupro. Sim. Então, como tem essa questão toda sexual, ela não aceita, ela acha que não foi bem tratado isso judicialmente. Ela tem uma posição, uma coisa pessoal que ela não queria ver o Ela filme. não dá bilheteria e chamam pra ser Capitã Marvel, né? Ela já acaba ganhando pra ser júri. Pra ser Pra júri. ser júri. Eu Aliás, acho que ela é um no fenômeno. júri é presidido por um chato, que é o Ruben Östlund, né? Eu acho ela um Diretor de fenômeno. Triângulo da Tristeza. Eu acho ela um fenômeno, para mim, surpreendente, porque exatamente, o que é Brie Larson? Sim. Artisticamente, ou assim, desculpa, assim, eu acho que eu vou ser cancelada. Vou fazer essa pergunta, correndo um sério risco. Ela mas, fez assim, o quarto de Jack, né? que esteve muito bem, Muito bem. esteve muito bem, mas não gosto acho ela demais. particularmente Ganhou empática Oscar. como a Capitã Marvel. Não achei. Também não achei empática, nem um pouco empática. E ela não, mas ela é realmente muito engajada. Por exemplo, eu acho a Natalie Portman tão engajada quanto, elas são parecidas nisso, Mas mas é eu gosto. chata. Não. Mas não é Mas eu chata. gosto, mas a Natalie, mas assim, então depende. Agora, realmente ela tem uma vida de redes sociais, aparentemente, porque não é de bilheteria. E ela tem uma força. Então, assim, o que Brie Larson fala sempre repercute. E ela não queria nem ver o filme, porque ela não queria. E a gente está falar nesse de momento, Depp. né? A gente está nesse momento de ter pessoas que repercutam, né? E que não tem muita explicação por que repercutem. Não tem, pior, né? Enfim, mas eu só queria Fala. porque o Carlos ali estava contando pra gente uma coisa tão interessante, que era uma curiosidade do filme do Karim, Isso. que foi o Jude Law com a questão da perna. Eu achei muito interessante a questão do cheiro na perna para os atores reagirem. Conta pra gente essa curiosidade. Já falado isso antes? Não, você falou antes de gravar. Mas foi você que lembrou isso. Foi. Porque, foi a Aninha. não, é porque assim, o Henrique VIII ficou assim, obeso. E ele quando ele teve uma guerra, não sei se vai ser mostrado isso no filme. Ele voltou de uma guerra. Sim. Ele no volta final de da uma vida com a dele, ferida. ele resolveu entrar em guerra contra a França. E ele volta com a perna ferida de lá. E ele ficou com aquela ferida Gangrena. E ele cheirava muito mal. Não tinha nada a ver com diabetes. Podia ter também, mas era assim, já Ele era era muito. gordo. Tudo isso veio gota. Mas ele ficou com a perna. Todos os historiadores disseram que era assim, era um mau cheiro. Eu fico com pena da Catherine Parr, que teve que ter relações com esse homem. Mas assim, Teve filho, pois ela. Ele Mas cheirava ele tá mal. gordo no filme? Ele ganhou um pouco, mas... Mas não botaram prótese? Não, botaram algumas próteses, mas puseram bastante roupa, porque roupa de rei também já ajuda, né? A esconder. Então, Mas a pessoa na Falaram época em não Oscar precisava dele. nem dessa perna assim. A pessoa usava uma cueca há 30 anos, a mesma cueca. E ele botou. E o Jude Law colocou o cheiro ruim. Parece que o que sim, o que parece saiu que foi usaram isso. perfume no Ruim, set Pra dar um mal-estar. para dar um mal-estar real para toda a equipe, né? Não só que os atores, como para quem trabalhava no set também. Então, nós estamos com aquela cara Aquele de... realismo. Tá passando mal. Imagina de quem deve ter sido essa ideia. Karim. Foi do Karim. É uma típica ideia brasileira. Mas eu acho que ele dizia que era dele, de Law, não sei. Mas enfim, disseram, começou o buzz de Oscar, falaram logo no início, antes da lista, depois meio que não vi, mas falaram muito do Jude Law. O que você acha? Você acha que vai emplacar? Outro rei no Oscar, Não. Não. Por favor, não. O filme, acho que o filme que vai para o Oscar é o filme de Jonathan Glazer, gente. Porque é um filme sobre o Holocausto, sem Holocausto. Sim. Que não mostra o Holocausto, não mostra a tragédia, não mostra as mortes. Cara, mas o Holocausto está presente sempre. É impressionante como é presente no ambiente daquela família, porque a história é centrada na família do comandante de Auschwitz. A casa é ao lado do campo. Você vê o muro do campo. A casa é linda, tem um jardim enorme, confortável. E é a vida deles, é a discussão dele, familiar, comer o que comer, botar a criança para a escola. Ele vem, faz a barba, põe a roupa e vai trabalhar. Às vezes vem um funcionário, você percebe que é judeu, vem do campo,
por causa do uniforme. Vai lá, lava as botinhas dele, vai embora. A única presença rapidinha. Que interessante isso. Isso é tudo a relação da família, a discussão dele com a mulher, o que fazer, o que comer, quando vão viajar, quando vem a notícia de que ele vai ser deslocado para outra cidade. Aí há uma discussão toda entre o casal, mas planejamos toda a vida ficar aqui, e as crianças, não sei o quê. Você me prometeu uma coisa assim, doméstica, dessa família. Tem atores conhecidos? A Sandra Hüller é a mulher. E passa tudo assim, na borda do... Você vê um muro muito bom de Auschwitz, você vê a chaminé, que nunca para de sair fumaça, e você sabe o que representa aquela fumaça. E a única informação que vem é de uma das reuniões com os militares, com o chefe, o comandante, que é o marido, falando sobre um novo sistema de fornos que eles estão querendo implementar, que tem um funcionamento circular, que não para, funciona 24, explica como, passa de um ano, forma aquilo uma coisa mais natural do mundo, quando você faz um esquema no seu escritório e vai embora aprovar. Mas que ideia interessante. E a fumaça, você vai para o quintal lindo, todo mundo e a fumaça, a chaminé. E tem um momento à noite que a fumaça incomoda as pessoas. O cheiro, está cheirando, vai e fecha a janela. Você sabe o que representa aquela fumaça, o cheiro do que é. Nunca é mencionado isso, nada. É sempre no circuito tento aquela família de nazistas e você fica chocado. Foi seu filme favorito no festival? Sim, eu vi aquele filme. Se não premiaram esse filme, para que existe esse festival? Vão premiar o quê? As mesmas coisas que se fazem sempre? Além desse filme, que outro filme Coreada que você acha que vai para o Oscar? Assim? Vai para o Oscar? Coreada, talvez... pela abrangência e pela forma como ele situa, ele conta a mesma história, a mesma dúvida a partir das 4 perspectivas sobre as mesmas cenas contadas, vistas de pontos diferentes dos personagens envolvidos. Belloc que é uma provocação com a igreja. Como é o nome do filme do Belloc? Em português seria O Sequestro. É o sequestro, um rapto de um garoto, de um menino judeu, de uma família judia da Bolonha. Um padre, o bispo local, descobre que o menino foi batizado pela empregada quando era bebê ainda. E aí, quando ele está com 6 anos, ele soube dessa história e fala: não, ele é cristão, ele foi batizado, ele é um cristão, vai lá e tira a criança para levar para o Papa, para ser criado junto com outras crianças que passaram pelo mesmo processo. É um escândalo enorme, gente, no século XIX. E ele faz bem, assim. Nossa. Ele é bom. E o garoto fica com 10 anos, fica 10 anos com ele, depois já é adulto. Ele é quando a pessoa absorve o estilo de vida, ele se considera um cristão, não quer voltar mais para casa. É um sofrimento bárbaro provocado por aquele primeiro momento. E é um roteiro original? Original. Boa ideia, né? Grande ideia. Um monte de ideias por aí, a gente vivendo de continuação, de sequência, de franquia, de spin-off. O tempo todo. É um saco, né? Quando a gente vê uma coisa dessa, então eu acho que isso é a ideia central, assim, dessa que você... Eu acho que a maior conclusão desse festival é que a gente tem um monte de ideia para explorar, né? Quantas histórias. E a gente fica aí fazendo remake de tudo. De tudo. A história dos Scorsese, gente, dá para fazer sensacional a história. Dá para fazer uma minissérie sobre aquilo. Durou anos aquele caso, aqueles assassinatos. Então, acho que esse festival foi bacana, né? Eu acho que depois daquela entre-safra toda, daquele marasmo todo, e eu acho que nosso estúdio Paul fica por aqui, né? Nosso estúdio Paul já tem um tempinho que estamos conversando. Eu acho que Carlos Eli vai acabar sendo convidado para carregar essa cruz de novo aqui, porque a gente gostou muito da presença dele. Obrigado a todos. Enriqueceu demais, Carlos Eli. Foi um super prazer ter você. Foi ótimo. Queria falar sobre outros temas, mas pode falar de outros festivais também, mas pode voltar a fazer. Você volta pra gente falar de outros assuntos também. É isso. Então é isso, gente. Falar mal também de filmes, né? Fala mal, a gente precisa falar mal, porque a gente sempre falou muito de tudo, né? Você tá muito bonzinho, tô achando...
Uma coisa. Só eu que vou ser cancelada hoje. Fios. Tchau, Fios. Ainda bem que você tava aí. Tchau, beijo pra todo Beijo, mundo. Fios. Valeu. Prazer. Tchau, gente. Tchau, gente.